Mil desculpas, cara, mas eu acabei de ter uma experiência assim muito transcendental e eu ainda não estava de volta na Terra. E não, e o mais louco, não foi com droga, foi com yoga. Não, Yoga. nem poderia ter sido com droga, porque você já tem o espírito tão elevado, não precisava de nada para ir para outro lugar, né? Foi com yoga mesmo. Foi exatamente, eu fiz uma aula de Kundalini Yoga que me surpreendeu. Ah, e no final, assim, foi muito bonito, foi muito catártico, mas eu tinha uma sensação muito grande, assim, de gratidão, sabe, Mark? Uhum. E, mas foi muito forte, eu me emocionei muito, essa coisa toda. Então, eu perdi noção do tempo total. E aí, justamente, assim, quando eu vejo, né, eu falei, ai meu Deus, porque eu estava em outro lugar, mas foi uma aula maravilhosa. Olha, Não, mas a questão é sensacional. que eu fiquei preocupado porque eu estava te ligando e você não atendia. Eu falei assim, gente, será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí eu falei, vou ligar para o Ademar, né? Para o Ademar ligar na casa dele, ver alguma coisa. E quando ele falou assim, quando você falou que estava numa aula de yoga, aí eu sei como essas coisas são, porque você entra num lugar muito especial, muito íntimo, muito É, transcendente, né? exato. E aí, então, já fiquei mais aliviado e tal. E até te perguntei, mas você tá bem? Você quer fazer? Você falou, não, tô ótimo. Então, vamos lá. Não, Então, agora eu obrigado. estou melhor ainda. Eu que agradeço. Olha, eu quero já Nunca pedir estive tão desculpas. bem, né? Pois é, mas eu te peço desculpas por isso, porque assim me pegou completamente desprevenido. E eu acredito assim, nesse momento, né, pandêmico e tudo mais, hoje eu tive uma experiência que foi, assim, eu acho que junta tudo e talvez tenha sido uma forma de elaborar muita coisa que estava aqui dentro, circulando. Enfim, eu não sei o que foi, eu só sei que foi muito bom, mas realmente me fez perder a noção do tempo, o que eu considero, no meu caso, assim, especificamente, uma coisa boa, porque é sinal que eu fui fundo nessa história, né? Mas eu Uhum. sinto muito, 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 não era a minha intenção começar com meia hora de atraso. Então eu quero Não, pedir não se desculpas preocupe, a não se você preocupe. e a todos. Deixa eu fazer uma introdução aqui para os nossos amigos que estão entrando aqui. E vai chegar muita gente aí que te adora, pessoas que são suas fãs, e também toda a galera que segue aqui a Bombelela. Wellington, esse é o programa Interface, que agora está na nossa 10ª edição. Já tivemos aqui vários convidados, assim, gente incrível que está aí ajudando a transformar esse mundo para melhor. No último sábado eu estive aqui com o Fábio Novo, ele te mandou um grande abraço. Ah, o Estive também com Fábio o Marcelo Novo, Cavalcante. maravilhoso! Pois é. E mandou, pô, manda um abraço pro Wellington para mim. Eu falei, será dado? Então já estou aqui te Estou mandando. A ajustando a gente falou luz muito sobre o aqui. livro dele. Ah, é? Me É. conta desse Sim, livro. o Holoplex. O Holoplex, né, que é o livro que ele lançou há alguns anos e que é uma viagem incrível também, parecida com essa que você teve hoje. Essas viagens, e, cara, eu vou te contar, é, são muito legais. e agora há pouquinho eu falei com a Célia Cruz, eu mandei para ela Caninha! que a gente ia estar junto aqui, ela falou, nossa, que encontro esse aí, eu falei, pois é, Célia. Que legal. Então, Um beijo para Célia Cruz. beijo para a Célia. E, Wellington, então você é o meu 10º convidado aqui nessas lives. Eu estava aqui e falei, nossa, meu, preciso conseguir agendar com ele, preciso conseguir agendar com ele. E quando eu consegui falar com você diretamente, você foi super solícito, se prontificou. Então, quero te agradecer, no meio dessa loucura toda, você ter reservado esse tempo para nós aqui. E a ideia, Wellington, é a gente poder falar sobre coisas da vida, sobre alegria, sobre transformação, e um pouco também sobre como você atravessou esses últimos anos aí, impactando a vida de tantas pessoas e tanta gente, e com uma organização incrível, super premiada, como é o Doutores da Alegria. E eu vou quebrar um pouco o protocolo, já que o nosso protocolo já começou já diferente, por conta da Kundalini Yoga que você teve hoje. Eu vou aproveitar que essa energia está lá em cima, eu vou fazer diferente, eu vou querer saber, porque eu sempre pergunto como é que foi o início da trajetória e tal, mas eu quero saber sobre 2020, né? Porque o Doutores da Alegria começou o ano já a 1000 por hora, sendo homenageado pela Dragões da Real, né? Num desfile maravilhoso de carnaval. E Exato.
queria saber como é que foi essa experiência, porque foi talvez o último momento alegre que a gente teve aqui no Brasil, né, de festa, momento festivo. Foi agora no Carnaval e logo já explodiu essa pandemia aqui, que veio de fora e impactou diretamente todo mundo, né, sem exceção. É, Então, me fala um pouquinho sobre a experiência do Doutores. Depois a gente fala mais sobre a trajetória, mas como é que foi a experiência do Doutores na Avenida, né? Que é uma coisa incrível. Eu já trabalhei como coreógrafo de comissão de frente da Rosas de Ouro e sei como é essa que experiência. legal, Mark. Então, eu queria Nossa. saber como é que foi para vocês lá, tá com os palhaços todos lá nos carros alegóricos e no próprio samba enredo da Dragões da Real esse ano. Bom, Mark, foi uma experiência. Agora eu entendo. Eu sempre, eu já tinha desfilado, acho que há 4 anos atrás, teve uma escola do Rio que fez o tema dos palhaços. Então, Uhum. mas assim, eles fizeram, eu acho que eram os palhaços ou os bobos da corte, enfim. Então, eu fui, mas daquele esquema, entendeu? Eu estava lá com todo, era uma ala. Eu participava numa ala e porque eu fui dar uma oficina de palhaços e naquele dia estava tendo o desfile da escola e aí fui lá e desfilei e tudo mais. Foi uma experiência super legal. Mas quando realmente assim o Luiz Rocha, que é o diretor-presidente do Doutores, ah, falou para a gente que poderia acontecer, porque, sim, eu quero só fazer um parênteses, eu, em 2016, 2017, eu fiz uma transição, né, dentro do Sim, Doutores, sim. porque todo artista tem que saber a hora de sair de cena. E eu tinha ficado 25 anos à frente dos Doutores e eu tinha uma preocupação muito grande na sua continuidade. Então, a gente fez um processo muito bonito, que virou, inclusive, uma publicação que a gente ia lançar, mas agora suspendemos tudo, né, para compartilhar com outras organizações, para falar sobre a importância dessa transição. Mas, enfim, então, eu só fiz esse parênteses para contar que justamente eu saí do dia a dia, mas eu continuo próximo, envolvido, enfim, com doutores, né? Aí o Luiz Rocha me falou, olha, tem uma história acontecendo, acho que vai dar certo, porque a escola é muito séria, está entendendo muito toda a filosofia dos doutores para justamente fazer um desfile muito alinhado com os nossos valores. Enfim, e eu achei tudo incrível. E realmente, assim, fomos aos ensaios, participamos. O samba enredo é belíssimo. Vem comigo gargalhar, eu não quero mais sofrer, dessa vida eu vou levar aquilo que eu viver. Né? Então, eu falei, puxa vida, olha que incrível, né? Você, um samba, falar da alegria, vem comigo gargalhar. E mas, assim, tava tudo. Sabe quando você entende intelectualmente? Você entende racionalmente? Aham. Cara, aí um dia eu fui ver, eles me convidaram para ver, começar a ver um pouquinho do carro alegórico. E quando eu chego no galpão, abre a porta do elevador e tá a minha cara, minha cabeça lá na frente, esperando por mim, que eles puseram de surpresa. Uma cabeça, a minha cabeça é mais alta do que eu. Eu tenho 1,78 m, né? A hora que eu vi aquilo, foi uma emoção. E aí que eu comecei a me dar conta da magnitude, da grandeza. E o desfile foi uma experiência assim belíssima. A minha gratidão a Dragões da Real e a gratidão também do Doutores da Alegria, porque foi tudo muito bonito. Foi tudo feito com muito cuidado. E não Vocês tem. conseguiram levar a equipe toda? Foi todo mundo? Foi bastante gente, foi bastante gente. Não, não, não foi todo mundo, mas foi bastante gente da equipe do Doutores. Da equipe. Nosso Uhum. carro é o carro que fechou o desfile, né? Uhum. Então, mas sabe que, olha, Marco, eu vou te falar. É, o Doutores da Alegria aqui no Brasil, quando a gente começou, ele era, eu não sabia como que o Brasil ia receber.
E no final, nos primeiros anos foi muito difícil, mas à medida que a gente conseguiu se estabelecer e as pessoas passaram a acreditar, ver os resultados, investir, pouco a pouco o Brasil se tornou um exemplo para o mundo pelas ações que a gente foi capaz de fazer aqui. E então eu tenho uma gratidão muito grande ao Brasil pela maneira como ele acolheu doutores e pelo diálogo, pelo jogo bonito que rolou entre Sim. eu, doutores, Brasil. E então, essa homenagem foi para mim, não existe coisa mais linda do que você ser homenageado por uma escola de samba, se você ser tema do enredo, você contribuir. E Então, foi você acha que de justamente alguma forma, por em 2016, 2017, você ter feito esse trabalho de transição dentro da organização, onde você estaria num outro papel, como uma espécie de embaixador, fundador e tal, você acha que essa oportunidade do desfile e da homenagem a Dragões da Real ajudou a fechar um pouco esse ciclo também? Você acha que deu para criar uma moldura sim, ali? sim, ótima. Passou sim pela minha cabeça. Para mim, eu acho que foi assim, um encerramento com chave de ouro. Uhum. Foi como Tinha que ter assim, alguma coisa bastante, todos, né? todos nós fizemos as nossas lições de casa com muita integridade. Então foi muito bonito, porque assim foi um resultado que assim, envolveu todo mundo. E o carinho, a experiência, é uma coisa que assim, ainda agora a gente está aqui conversando, para mim eu estou voltando, parece que foi ontem, e a Uhum. gratidão pela escola, a experiência. Imagina, e hoje, né, com a comunicação do jeito que é, no dia seguinte tinha um monte de palhaços de tudo quanto é canto do mundo, mandando mensagens, falando, porra, cara, o que é isso? Um monte de gente que eu não via há anos também. Então, assim, eu sou muito grato porque é um reconhecimento que veio da arte e da cultura do Brasil, da escola de samba, desses artistas incríveis, dessas comunidades incríveis. E eu estou muito honrado. E isso é uma alegria que não tem preço. E então, isso só faz também a gente querer ficar cada vez melhor, né? Então, Uhum. e é isso, e devolver cada vez mais para a sociedade. Ô, Wellington, tá chovendo gente aqui, ó, que tem o codinome Palhaço. Então, esses aí são todos os seus amigos, seguidores. Então, gente, sejam muito Oi, bem-vindos a essa gente, live aqui do tudo Quer bom? Face. Para quem não me conhece, eu sou o Mark Van Lu, dançarino, coreógrafo, educador físico, também empreendedor social, e eu estou aqui na sede da minha companhia de dança, da Bombeleira, aqui na zona norte de São Paulo, na Parada Inglesa, e faz já alguns anos que eu estou tentando fazer alguma coisa com o Ayrton Nogueira, e aí é assim, né? Se Maomé não vai até a montanha vem a Maomé, então a gente deu um jeito de fazer por meio de uma live. Eu lembro que eu encontrei você lá no clube, onde eu trabalhava como personal trainer, no Clube Alto dos Pinheiros, e lá eu pude trocar algumas palavras com você. E a última vez que a gente se viu foi há 2 anos, estava pensando aqui, quando você estava empenhado no seu Na minha trabalho eleição. como candidato, né, a deputado federal. Exatamente. E aí foi a última vez que a gente se viu, Exatamente. já faz 2 anos, o tempo voou de lá para cá. Muito. E aí tem muita gente chegando aqui, inclusive tem uma pessoa que entrou agora, eu queria que você Ah, mandasse um beijo para ela, que é minha amiga Deiglis Amaro, a Deiglis, porque a oi, Deiglis Davis. é uma das diretoras de uma organização que se inspirou muito no Doutores da Alegria, que são os Clownáticos. Ah, Clownáticos, que legal! Sim. Então, os Clownáticos foram inspirados, de certa forma, no Doutores da Alegria, e quando eu falei que ia estar com você, ela falou que ia dar um jeito na aula dela, com os alunos lá, para estar com a gente, ela conseguiu entrar aqui agora. Então, Deiglis, um beijo para você. Olha quem está aqui, o Ayrton Nogueira. Só. Um beijo, Deidris, e para os Clownáticos também. A Deigris e o Alexandre Cardoso, que são tá mandando coraçãozinho aqui pra gente. E, Wellington, mas veja bem, você falou sobre a questão do legado, né? Você começou a sua experiência, essa história do doutor, inspirado muito no trabalho da Big Apple, né? A companhia lá nos Estados Unidos. Do Big Apple Circus E, Clown Care Unit. exato, você começou com eles lá, com o Michael Christensen, né? Isso, foi em 1988 que eu comecei. Isso. E aí, quando E você teve aquela experiência, você falou assim, nossa, eu preciso replicar isso no Brasil. Foi assim, né, que começou a história.
Não, não foi assim tão Não foi tão fluido, sabe? categórico. Não, sabe o que aconteceu, Mark? Na verdade, eu não tinha ideia de voltar para o Brasil. Porque eu tava numa jornada em Nova York. Imagina, eu fui para estudar durante 3 anos e acabei morando 8 anos lá. E me envolvi muito com o cenário do teatro, do cinema, do circo também, porque eu tive um grande mestre de teatro de palhaço e foi muito louco, cara, porque foi um despertar também, porque eu não passava pela minha cabeça ser palhaço ou nem querer estudar para ser palhaço, né? Eu queria mais ser um superstar na Broadway, para depois ir para Hollywood, né? Ganhar o Oscar de melhor ator. Então eu sempre tive pequenas ambições. E aí, ah, e aí eu me lembro que eu estava numa fase que eu, sabe quando tá tudo dando certo? Eu estava fazendo testes, eu estava trabalhando, eu estava vivendo do meu trabalho de ator, porque até eu conseguir isso, eu dava aula de inglês. É, tem muita escola em Nova York, né? Que dá aula para quem imigra para Nova York, vai morar lá, mas Estrangeiro. fala. Então, eu dava aula de inglês, mano. Esse era o meu trabalho paralelo e fazia teatro à noite. Mas quando eu cheguei nessa fase em que eu estava, a minha carreira não é que ela estava acontecendo, não era um sucesso, mas eu estava conseguindo me manter como um ator trabalhando e sendo remunerado. Então, eu falei, putz, que legal. Eu estou vivendo agora do meu trabalho de ator, está sendo incrível. Mas eu não sabe quando tem alguma coisa que não está acontecendo? E eu me dei conta que apesar de eu estar adorando, de tudo estar sendo legal, eu não me divertia tanto quanto eu me divertia quando eu estava dando aula. E quando eu Hum, dava um professor de inglês no Objetivo, no Brasil, eu era um cara que cantava em sala de aula, fazia palhaçada, entende? Assim, eu sempre tornava a coisa muito divertida, e era um instinto meu. Eu sei dizer que eu estava no meio desse questionamento e uma amiga palhaça me ligou e falou: Olha, eu quero te convidar para fazer teste para esse trabalho, porque o trabalho é incrível e eu preciso de um palhaço que fale espanhol. E eu, assim, eu não sou formado em língua espanhola, mas eu aprendi, eu tenho facilidade para idiomas, então eu hablo espanhol muito bem porque eu aprendi em Nova York. Então, por supuesto. sim. Então, eu falei, não, filha, tô fora, tô aqui no teatro, olha só, né? Ela falou assim, vê primeiro o trabalho, julga depois. E eu, a hora que eu, né, eu falei assim, nossa, fui super arrogante, né? E aí eu ainda falei, vamos lá que eu quero ver seu trabalhinho. E aí eu fui. E eu fui, Mark, te juro por Deus, assim, sabe? Falando, ai meu Deus, palhaço em hospital, que coisa mais chata, que coisa mais. Eu falava, assim, a última coisa que uma criança hospitalizada precisa é um palhaço. Como eu fui ignorante nessas minhas, como eu fui burro. Ah, Porque já era uma história no hospital? já era uma história no hospital. Já era uma Ah, história no hospital. Ela queria que eu fizesse teste para esse trabalho de palhaço no hospital. E aí mas não não deu era Big outra. Apple, hein? Era o Big Apple. Ah, já era Big Apple. Era o Big Ok. Apple Circus. Era o Big Apple Circus. Tanto que eu me lembro que eu tomei um choque quando eu vi o Big Apple Circus. O Big Apple Circus foi um circo muito importante na história de Nova York. Era tipo assim o xodó, sabe? Uma das marcas registradas da cidade. E aí, eu quando vi aquilo, eu fiquei completamente sem ação. Por quê? Broadway, Hollywood, é para plateias de 1.000 pessoas. E ali no hospital você tem uma pessoa. E dois palhaços. Era uma dupla. E essa dupla que foi visitar essa criança, foi a primeira visita que eu vi, eles pararam na porta, eles não entraram. E eu achava que eles iam entrar, olha aí, vamos rir, vamos se divertir, sabe? Eu tinha uma ideia completamente errada
inculta, pequena do trabalho. Eu realmente pintei uma história na minha cabeça que não tinha nada a ver com a verdade. E aí, quando eu vi o trabalho, eu vi maestria, excelência profissional, porque eu vi um mágico e uma palhaça que era uma musicista clássica tocando flauta transversal, peças clássicas. Enquanto ele fazia as mágicas, ela tocava as músicas os truques de mágica eram feitos de uma maneira assim surpreendente que de repente você apareciam as coisas, objetos se transformavam em flores, bichinhos, enfim, foi tão fascinante que eu falei para minha amiga: você me desculpa, mas você tem que ser muito bom para fazer isso. Eu não tenho tamanho para fazer um trabalho tão lindo como esse. Ela falou: para de choramingar e você vai fazer o teste no final do ano. E põe para o final. Espavila-te! E foi isso. Aí eu falei assim, eu fiquei, cara, isso foi em junho, né? Eu vi o trabalho em junho. O teste foi em novembro, final de novembro. E, cara, foi assim, eu fiquei durante, eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu liguei para ela. Eu falei assim: olha, arranjei um palhaço maravilhoso que fala espanhol para fazer o teste no meu lugar. Ela falou: tá bom, ele vai fazer o teste, mas você também vai. Aí eu falei: Lena, ela falou: well, lá não pode ser covarde. Pior que pode acontecer é você não passar. Vai lá e faz, porra. Falei: tá bom. Então, o que eu fiz? Anda-te, anda-te! Mark, eu falei assim: quer saber? No dia do teste, eu vou ligar e dizer que estou gripado, porque eu não vou poder entrar no hospital gripado. Ó o boicote. Pois é. Mas eu estava vivendo um momento tão, assim, ao mesmo tempo, tão legal da vida, sabe? Em que tudo está fluindo, acontecendo, bacana. Eu falei: não, eu não posso dar um truque desse, gente. Isso não tem sentido. Então, na semana do teste, preparar o que eu ia fazer. E, e foi incrível, porque quando eu cheguei lá, o Michael Christensen, que é o criador do trabalho, e ele é bem exigente, bem intimidante, ele começou muito assim, me testando, né? Deixa eu ver o que esse cara faz. Mas na hora que a gente estava com a criança, a hora que ele via que o que eu estava fazendo estava dando certo, ele entrava no jogo e ali eu tive uma aula de parceria cênica, porque eu via como ele agia de modo a enaltecer o que eu estava fazendo, porque ele via que a criança estava gostando. Eu sei dizer que nós fizemos um, dois. No primeiro quarto, eu senti quem ele era. No segundo quarto, a gente começou a interagir. E o terceiro quarto, ele falou: agora você é que comanda. E eu sei que foi um moleque, foi uma criança, que ela tinha um gesso que vinha daqui até embaixo, sabe? E então era difícil para ele se mover, ele estava numa cadeira de rodas. E a palavra gesso em inglês é cast. Cast é a mesma palavra que você usa para elenco. Então, como eu vinha do musical, eu perguntei: esse é o elenco original da Broadway? Is this the original Broadway cast? Né? E apontei para o gesso dele. E ele riu, ele falou assim: eu não sei. Eu falei: vamos descobrir se esse é o gesso original da Broadway, né? E aí eu fiz um ultrassom, mas parecia, Mark, que a gente tinha ensaiado uma semana, porque eu fazia o exame, ele reagia de uma maneira incrível, e aí o Michael começou a reagir comigo. Eu sei dizer que a gente criou ali uma cena, e no final, quando eu estava saindo, em estado de graça, esse moleque fala: doutor. Eu falei: pois não. Ele falou: eu estou me sentindo bem mais leve agora. Pô, esse moleque tava com um gesso aqui. A hora que esse moleque falou isso, é que eu
ali eu comecei a entender a força da arte, papel da arte, feita com integridade Uhum. e feita com método. E está ao lado de um tremendo de um artista como o Michael. Enfim, foi um desses momentos que eu não... Dizem que quando se você morre de causas naturais, né, no final da sua vida inteira passa na sua frente, assim. Então, Mark, eu acho que esse é um dos momentos que eu vou levar para mim, que eu vou levar para minha vida, porque eu estou falando para você, eu estou me lembrando, eu estou vendo aquele moleque que foi simplesmente sensacional. Parecia que a gente tinha ensaiado. E depois daquele dia, nunca mais eu consegui ver o fazer artístico da mesma forma. Aí eu fiz o treinamento, depois do treinamento eu comecei a trabalhar e em 91 meu pai ficou doente e caráter terminal e eu voltei para o Brasil. Na verdade, eu voltei para o Brasil porque era um sábado de manhã, ou melhor, sábado à noite, era um 28 de outubro, né? Me tornei devoto de São Judas depois disso. Mas era 28 de outubro, eu estava lá, era um sábado à noite, toco o telefone. Falei, quem está me ligando sábado à noite? E era minha irmã falando, ó, papai teve um derrame. E o médico falou, que por acaso o médico era o nosso vizinho de frente. E ela falou, ele disse para você voltar para se despedir do papai. Quando ela falou isso, era um sábado à noite. Eu consegui comprar a passagem para segunda-feira, no domingo. E porque quando tem situação de emergência e tudo mais, hoje eu não sei como é que é, mas naquela época, na Varig, na finada Varig, né, você podia, em casos de emergência familiar, morte, eles te garantiam a passagem ainda por um preço bem abaixo da tabela. Ótimo, não sabia. Pois é, na segunda-feira à noite eu viajei para o Brasil. Aí eu trabalhei no hospital na segunda-feira de manhã, saí do hospital e fui fazer uma performance numa casa de cuidados de idosos que estavam passando por tratamento psiquiátrico. E porque eu trabalhei com uma organização também chamada Plateias Hospitalares, né? E hoje o Doutores da Alegria também tem uma divisão chamada Plateias Hospitalares, justamente inspirada nessa organização. Ó, Wellington, o E Varney entrou aqui, falou que entrou só para dar uma olhadinha e não está conseguindo sair mais. quem é esse? O Varley. Oi, Varley, tudo bom? Que bom. Falou que Beijo não pra está você, conseguindo Varley. sair. Tá vidrado aí na live. Então vou continuar contando. Então, aí o que aconteceu foi isso. Eu cheguei na terça-feira de manhã. E do aeroporto já fui direto para o Incor, onde meu pai estava. E assim, todo mundo falando, seu pai está mal, não vai se assustar, essa coisa toda. Quando eu entro na UTI, o meu pai, assim, ele me olha e fala, trouxe a mala de palhaço? Foi a primeira Não. coisa que ele me falou, te juro. Eu falei, tá aqui. Ele falou assim, ótimo, porque eu já estou rifado. E eu vi, ele estava com uma energia que ele guardou toda para aquele encontro. Ele falou, eu já estou rifado, não tem o que fazer comigo, vai trabalhar com quem precisa. Cadê a enfermeira da pediatria que eu tinha mandado chamar? Esse cara, o meu pai, ele estava Não. enlouquecendo a UTI. E aí apareceu, a enfermeira da pediatria já estava lá, Célia. Beijão, Célia. E como eu te disse, era uma terça-feira, eu falei, ó, fica tranquilo aqui, eu tô com as minhas coisas todas de palhaço, amanhã cedo eu venho aqui. Normalmente eu trabalho das 10 às 15, então se eu chegar aí umas 9 horas tá bom, e aí eu vejo as salas que eu vou visitar e tudo mais, enfim, acertei tudo. E fiquei algum tempo com meu pai e saí. Quando eu chego em casa, aí vem a notícia que meu pai tinha entrado em coma. Acho que a emoção, essa coisa toda, foi muito louco. Bom, à tarde ligando para o hospital, aí eu já tinha o telefone da Célia. Célia, você tem jeito de saber como é que meu pai está? Tudo. Continua em coma.
à noite antes de dormir, como é que tá? Continua em coma, ninguém sabe por quê, estão fazendo exames para saber qual é a razão. Mark, no dia seguinte eu acordo, tipo assim, eram umas 8 horas, né? E você vê, primeira noite depois daquela jornada toda no avião, na tensão. Aí eu liguei para a Célia, perguntei como é que tá meu pai. Ela falou, ele ainda está em coma. Eu falei, cara, você me desculpa, eu não estou com cabeça para ir trabalhar como palhaço agora para ninguém. Ela falou assim, Wellington, eu acabei de falar para as crianças que vinham palhaço aqui trabalhar com elas. Se você não vier, você é um palhaço morto. Lembrando que essa moça não tinha o seu tamanho. Ela era assim, baixinha, mas oriental. Então eu falei assim, caramba, karatê, judô, sei lá, né? Eu adoro ela. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida, a Célia. Aí eu fui. Eu falei, não, então relaxa, estarei aí. Cheguei lá 9 horas, vi a ala que eu ia visitar, e eram 20 crianças. 20 crianças para o que eu estava acostumado em Nova York, era muito pouco. Era assim, a gente via uma média de 60, 70 crianças por dia, né? Então, eu falei, tranquilo. Só que Isso, aí, isso era no INCOR? isso foi lá no INCOR, na Tá, pediatria do INCOR. ok. E o que aconteceu? Assim, naquele meio tempo ela avisou todo mundo que vinha, um palhaço, essa coisa toda, mas assim, eu fui para trabalhar um dia, eram 20 ou 22 crianças. Então, era uma coisa muito. Foi, na verdade, muito tranquilo e foi muito sereno, né? Porque era uma coisa nova para as crianças. Mas, assim, depois de uma hora de trabalho, a coisa começou a esquentar. E aí eu falei: escuta, posso visitar todo mundo que puder receber a visita? Então, eu visitei os adultos, visitei alguns idosos que estavam lá. E foi nesse dia que eu vi que tudo aquilo que eu fazia em inglês dava para fazer em português. Muitas piadas se traduziam, o que não se traduzia a gente foi criando. E eu sei dizer que terminou o meu dia de trabalho, tirei a maquiagem e fui falar com a Célia. E aí, como é que tá meu pai? Ela falou assim, você vai poder ver, você vai visitá-lo agora. E eu falei, mas já passou a hora de visita. Ela falou, não, você é nosso colega, você é um profissional de saúde como a gente. Então você pode entrar a hora que você quiser. E eu cheguei lá, meu pai está sentado na cama com a minha prima, que trabalhava no Instituto de Doenças Tropicais. Ela está dando pera para ele e ele estava tomando, eu acho que era uma soda, uma coisa assim que daquelas coisas, sabe, que era proibido, mas ele estava tomando. Eu tomei um choque, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E por que eu tomei um choque? Porque quando eu estava pondo a minha maquiagem, eu olhei para o espelho e eu falei assim, é o seguinte, eu não tô a fim de estar aqui, mas eu tô e eu vou fazer um super trabalho. Então, qualquer coisa que eu tiver merecimento, você, por favor, joga na conta do meu pai. E esqueci disso. E quando aconteceu essa coisa toda, eu vi essa cena, ah, eu voltei a pé para casa para poder entender o que tinha acontecido naquele dia. Mas para mim, cara, isso foi um sinal, uma confirmação, entende? Hoje eu fico tranquilo de falar essa história, porque o doutor está estabelecido, é, é, assim, é uma organização super séria. Então, eu hoje me sinto à vontade de contar esse lado da história, mas na verdade foi isso que aconteceu. Assim, foi muito, ah, foi, foi muito especial tudo o que aconteceu. E aí eu falei, vou começar o trabalho. Mas eu pensei, vou começar o trabalho, vou ficar um tempo no Brasil e entrego para os palhaços brasileiros. Só que
o meu pai ainda saiu do hospital, né? E daí ele veio a falecer. Então, depois que tudo isso tinha se resolvido, se fechado, né? Esse episódio da minha vida, então eu falei, olha, foi tão importante essa experiência de palhaço com meu pai, eu vou montar o programa e vou para Nova York. Só que quando eu comecei a montar, me envolver, fazer, eu falei, cara, não dá para fazer isso. Eu vou ter que ficar lá e cá. E eu fiquei durante muitos anos lá e cá. Porque assim eu aprendi, eu fazia aqui, aí eu ia para lá, eu aprendia mais, trazia coisa. Nisso, uma outra palhaça americana se mudou para a França. Então eu me lembro que ela começou o trabalho dela, do Le Rire Médecin, que é um sucesso também, no dia 6 de setembro, 5 ou 6 de setembro de 91. E eu comecei 28 de setembro. Então, Mark, ah, eu fiquei nessa ponte aérea, mas chegou uma hora que eu falei, é aqui. Eu não vou. O Brasil, com todos os desafios, realizar esse trabalho aqui está sendo algo que é o equivalente a um PhD, um doutorado, eu não sei, alguma coisa do gênero. E então, essa é a história. Não, Então, assim, perfeito. e essa história, e aí agora, né, a gente começou numa ordem maluca, escola de samba, e agora eu te contei como começou, então eu diria assim, que fecha um ciclo de Sim, uma com a escola de maneira, samba. de uma maneira brilhante, e eu sou muito grato à vida, mas eu sou muito grato ao Brasil, eu sou muito, muito, muito grato Olha, aos... então, deixa eu fazer um apanhado aqui, ó. Faça! As pessoas que já te seguem há muitos anos, acompanham o doutor, sua carreira e tal, elas sabem, mas se alguém está desavisado, então, assim, em 1991, o Wellington funda o Doutores aqui no Brasil. Já em 97, o Doutores recebe o prêmio aqui, concedido pela Fundação Abrim, né, pelo direito da criança. Em O 98, meu ele Oscar! ganhou, ele acaba sendo já reconhecido como com esse termo, né, novo empreendedor social. Em 99, o Doutores ganha um prêmio pela Organização das Nações Unidas. Aí já em 2005, é lançado o filme sobre Doutores. 2009, o Doutores recebe o prêmio de Cultura e Saúde pelo Ministério da Cultura. Vamos acompanhando, ó. Olha só a saga. Aí, em 2014, aqui você tem um hiato para você voltou a estudar Trabalho e Alegria na Califórnia, né? Em 2015 você faz um musical que foi bem legal, o musical A Família Adams, com outros 2001. ilustres. Família Adams foi 2012, 2013. Ah, 2012, 2013, ótimo. É. 2016, Melhor, 2011, não, 2011, 2012. Aí em aham, 2013, 2014 foi quando eu fiz Jesus Cristo Superstar, perfeito. na direção do Jorge Ok, Taka. isso. Aí, aí você ganhou mais uma bolsa do Renova BR, né? E Isso. aí, até chegar 2018, aí nessa altura você já está pensando nesse fechamento de ciclo e tal. Aí, 2018, você se candidata a deputado federal. Ó, Federal. Pela são rede. mais, são mais, eu estava vendo aqui, são mais aproximadamente 2 milhões, Wellington, de intervenções com doutores da Alegria, nessa trajetória toda de quase de 30 anos, né? E aí, pensando lá, no início, lá em Nova York, nas primeiras intervenções no hospital, com a sua amiga que te incentivou tanto a fazer aquele primeiro cast, e aquele primeiro momento com aquele menino que estava com o cast dele deitado com o Michael Christensen, você diria que, por conta dessa trajetória toda, é possível que o aprendiz tenha superado o mestre?
Ah, Eu não, não não. conheço a história da Big Apple Circus, mas eu duvido que eles tenham um impacto desse tamanho como tem os doutores aqui, com essa premiação toda. É, E, ao que parece, você foi muito além, Wellington. é. Olha, Desculpa, se ninguém te avisou isso. olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito. Então, eu vou te contar uma coisa que raramente eu tenho a oportunidade de falar. E aí está o valor desse mestre. Quando eu. Deixa eu conectar o telefone para a bateria não acabar. Quando eu falei para o Michael, eu quero começar o trabalho no Brasil, pronto. Aqui. Aham. Gente, com licença, desculpa. Quando eu falei para o Michael que eu queria começar o trabalho no Brasil, o que, que eu fiz aqui? Cadê? Ah, peraí um pouquinho, acho que. Já sei. Pronto. Quando eu falei para o Michael que eu queria fazer o trabalho no Brasil, ah, o Michael falou exatamente para mim: Wellington, o circo não tem jurisdição sobre o Brasil. A gente não tem um orçamento para levar esse trabalho para o Brasil. Mas você trabalhou com a gente, você teve um trabalho muito legal. Eu ia te convidar, inclusive, para ser coordenador e para treinar novos palhaços, né? Porque mas você está indo para o Brasil e você está me dizendo que quer começar o programa lá. Então, o que, que eu tenho para te dizer? Ouça o programa, ouça o trabalho e sai do caminho para não atrapalhar. Eu fiquei surpreso, né? Ele falou assim: se eu tivesse aberto o Mapa Mundi e falado, vamos para o Brasil, provavelmente nunca aconteceria. Mas você é do Brasil, você está voltando para lá por causa da tua história e você quer começar o trabalho. Então eu estou ouvindo que o trabalho quer ir para o Brasil. Então saia do caminho, ouça o trabalho e faça o melhor que você puder. Quando este cara que criou este trabalho me passa essa missão, o mínimo que eu poderia fazer era honrar, né? Então, É como diziam os mestres, né? Vá e vença. exatamente. Então, eu acho muito difícil dizer que, talvez assim, em muitas realizações, em muita agitação e tudo mais, eu acho que o momento do Brasil que o Doutores começou foi um momento muito marcante de uma redescoberta do papel da sociedade civil organizada. Então, assim, a gente começou o Doutores num momento histórico do Brasil, né? Do resgate do trabalho das organizações da sociedade civil e principalmente com um caráter profissional, com organização, com artistas remunerados. Quer dizer, então a gente estava trazendo muita inovação para aquele momento do Brasil. Então, foram muitas responsabilidades, mas a situação foi o timing foi perfeito, né? No teatro a Uhum. gente tem e na comédia, né? A gente fala muito do timing, na música também. Então o timing foi perfeito. Então eu diria isso. Então assim, o que o Michael me passou, eu passei de volta. Eu sempre soube que eu não era dono desse trabalho. Eu era canal para esse trabalho acontecer. Então eu servia e sirvo até hoje, né, o trabalho. Então isso tudo norteou também esse processo de transição. Enfim, foi. Eu acho que eu não acho, eu nunca pensei nessa história de superar o mestre. Porque a generosidade do Michael foi e ainda é. Ele adora o programa brasileiro. Ele teve aqui em vários momentos. Ah, artistas nossos foram trabalhar lá no Clown Care, quer dizer, olha. O Wellington, a Deiglis está dizendo aqui ó, que os voluntários da Companhia dos Clownáticos presentes e contentes em ter a oportunidade de ouvir você, Wellington. Momentos tão importantes da sua história e síntese de acontecimentos do Doutores da Alegria. Toda a galera da CIA Clownáticos está aqui te acompanhando.
Muito obrigado, Clownáticos. Muito obrigado. Aí, agora vocês conhecem a história toda. E então é isso. Então, assim, e na verdade, e hoje eu estou trabalhando muito com Pessoal do justamente. Esquadrão da Alegria do Rio Grande do Sul, aí, ó. Oi, Esquadrão, tudo bom? Agora me Legal. conta você um pouco, me fala do Bom Beleza. Não, não, não. Como é Pega que um vocês pouquinho estão? só. É que tem tanta coisa que eu tô pegando aí, deixa eu te falar. Olha só que curioso, eu tava pensando aqui. Quando você começou o Doutores, em 1991, a gente não estava no momento político dos melhores, não. Porque logo Não, depois teve impeachment do presidente Collor, estava um momento conturbado politicamente. foi bem conturbado. 2016, 2016 ou 2017, quando você faz essa transição, a gente também não estava num momento político muito bom. A gente teve impeachment da presidenta Dilma, então estava tudo meio conturbado. Aí quando estamos eu e você aqui nessa live, no dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, em plena pandemia, a gente está num momento nada tranquilo, politicamente falando, onde tem um governo que está aí flertando também com impeachment por conta de tanta barbárie. E você, vindo de um momento também de muito esforço político, você foi um dos 10, dentre os 10% mais votados, né, dos deputados federais e representando São Paulo. E eu percebo que, de alguma forma, como você viu lá nos Estados Unidos, como que é a questão da área da saúde, os Estados Unidos não tem o melhor sistema de saúde É, do mundo, pelo contrário, em alguns aspectos até fica a dever para o sistema brasileiro do SUS, né? Como a gente sabe. O SUS é um sistema que, se não existisse, a gente não sabia nem o que ia acontecer na saúde hoje em dia aqui, né? Enquanto alguns estão dizendo assim, acaba com o SUS, privatiza tudo. Então, a gente, a gente ouve isso, você sabe. Então, eu fico imaginando que, quando você estava fechando esse ciclo com doutores, também estava pensando que mais contribuições você poderia dar, como é que você poderia se reinventar e continuar impactando a sociedade de uma maneira transformadora para ajudar. E aí você viu que talvez percebeu que a política, você poderia ter uma intervenção talvez mais efetiva, através do estabelecimento de políticas públicas, de projetos de lei e tudo mais. Aí, você está agora no momento aqui, 2 anos depois das eleições de 2020, como é que você está vendo essa situação politicamente, Wellington? Com tanta confusão, onde a gente simplesmente não consegue ter uma diretriz que seja... Não precisava ser homogênea, né? Assim, mas consegue ter uma diretriz onde a gente consegue pensar assim, olha, o melhor caminho, pensando para todo mundo, pensando na sociedade de modo geral, pensando naqueles, principalmente nos desfavorecidos, nos desprivilegiados, seria esse caminho por aqui? Não, a gente tem o governo federal pensando uma coisa, o governo estadual pensando outra, os governos municipais também fazendo uma linha bastante autônoma. Wellington, por que a gente não consegue conversar politicamente? A gente perdeu até o diálogo. Como é que a gente chegou nisso, Wellington? bom, tem uma série de fatores. Agora, Você que juntou tanta gente para conversar, você que treinou tanta gente, você que sempre teve esse espírito democrático de trazer as ideias, de construir uma organização que hoje, por conta da sua liderança, ela anda sozinha, né? Então, imagine só. Então, acho que você pode trazer uma contribuição nesse sentido, né? Onde foi que a gente errou? putz, olha, Mark, eu vou te falar. Ah, eu sempre ouvi dizer que Brasil não é para principiantes. E eu diria para você que assim, a minha jornada na política é uma jornada ainda de principiante, mas justamente por conta dessa questão de entrar na política, quando eu comecei a olhar para o Brasil e tendo vivido dentro da área social, né, que ainda vivo, eu não é a minha escolha, é onde eu gosto de trabalhar, é onde eu amo trabalhar. Então, nós temos um passivo de dívidas e erros e tanta coisa incrível que foi feita e que, ao mesmo tempo, foi anulada
ou perdeu seu efeito, perdeu seu valor por conta de ah, corrupção, descontinuidade de governo, ah, por, uma, por uma série de questões que eu diria pequenas, onde na hora das decisões não se olhava realmente para o Brasil e para a necessidade do povo brasileiro. Então, o que que acontece? Agora eu estou observando que tudo isso que foi varrido para debaixo do tapete, ou deixado para um próximo governo, agora todos esses erros eles estão vindo à tona de uma maneira é, que é incontestável. E eu acho que assim, a gente está estupefato, porque nós nunca vivemos nada igual ao que a gente está vivendo. Vem essa pandemia que torna tudo global. Isso é um momento único na história. Então, eu vejo isso aí agora estudando, vamos dizer assim, movimentos da humanidade e tudo mais, eu vejo isso como uma... E estudando um pouco também eu aprendi a estudar, aprendi eu comecei a trabalhar um pouco com futurismo, porque eu ganhei essa bolsa para o Instituto do Futuro de Palo Alto, e a minha missão era fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base no que eu tinha aprendido no trabalho dos doutores. Então, e é isso que hoje também eu estou fazendo, que, por incrível que pareça, o verbo de futuro é o verbo play, né, que é um verbo riquíssimo. Mas, enfim, terminando a sua pergunta, a sensação que eu tenho, se a gente for olhar para o passado do Brasil, né, desde o seu descobrimento, o que foi feito para os índios, o que foi feito para os escravos, eu não vi até hoje uma lei áurea que o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Então, assim, Mark, eu acho que a gente tem um passivo, uma dívida, e nunca, efetivamente, a gente fez uma reparação de verdade. E não dá para você ficar, como nação, ficar começando de novo, começando de novo, começando de novo, só que agora com um viés assim, agora com viés assado. Então, no meio dessa, desse jogo cansado, justamente chegou uma pessoa que era folclórica, nunca ninguém deu muito ouvido, mas foi essa pessoa que o Brasil elegeu. E olha o que está acontecendo. Então, Mark Van Loo, eu diria para você que a gente está vivendo um momento que, para mim, eu acho eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso. E eu acho que nós ficamos todos muito chocados. E no choque, você não reage. Mas eu acredito que agora a gente está começando a sair do choque e ir para a ação, né? E existe sim uma mobilização. Somos 70% e tudo mais, um acordar e vamos virar esse jogo. Então, nós estamos nesse momento, mas definitivamente nós estamos num processo de jogo. Agora, eu acredito que passar por esse momento, ele vai ter que passar por também, vai ter que ser parte disso, esse trabalho de reparação. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Então esse é meu olhar, essa é a minha análise. A gente não vai sair do lugar e a gente vai continuar sempre refém da mesma história, dos mesmos ciclos. E eu acho que também tudo isso está acontecendo como uma oportunidade do Brasil se emancipar, fazer essas reparações, se emancipar e começar um momento novo. Então, vamos ver. Eu realmente não sei quando isso vai acontecer, quanto tempo vai durar.
eu estou acompanhando, mas não, eu não fui eleito, então eu saí do dia a dia e estou focando nas minhas atividades. Nesse momento, eu estou justamente focando em trabalhar o ser humano e a sua capacidade de lidar com a diversidade que a vida está trazendo agora. Então, Ó, isso é o que eu sei fazer. aproveitando esse ensejo, o Emerson pergunta aqui, Wellington, como achar o humor que alegra a nossa alma num cenário como esse que nós estamos vivendo? O humor cabe em tudo, Wellington? Ah, o humor é uma língua, né? É um jeito também de você olhar. E existem várias formas de expressão do humor. No meu caso é o palhaço, mas você tem a crônica, você tem a crítica. Então você pode usar o humor de várias formas. Eu acho que o humor ele é uma tremenda forma, inclusive, de você poder expressar suas ideias, falar e trazer consciência ou mostrar um ponto de vista. Então, eu não acredito, não acho que sim, não está fácil, mas rir também é uma forma de resistência, né? Se a gente, se você está rindo de um lugar de verdade, de integridade também, e eles existem, e é possível. Então, eu acho que é definitivamente um tremendo de um recurso. A Tá aí propósito, o Porta Wellington. dos Fundos, tá aí o Porta dos Fundos que Exato. está fazendo um trabalho Ó, maravilhoso. e de resistência também. Gregório, Você falou sobre o trabalho que você continua fazendo, como você está impactando. Você é um grande palestrante, trabalha com os workshops aí, nas empresas do Brasil todo, atacando aí todas as frentes. E aí tem alguns conceitos que vocês desenvolveram nos doutores que eu queria trazer aqui, que eu acho o máximo, falando sobre a coisa do humor, né? Então, aqui, o certificado RISO 9000. Exames besteirológicos. Bobagem pouca é desgraça. E tem uma coisa aqui que eu gosto muito, Eduardo, que é legal você ajudar a elucidar. Tudo isso sempre a partir da permissão do outro. sim, Então, como que é essa delicadeza? Porque, assim, as pessoas já estão, de modo geral, por exemplo, no cenário pandêmico esse, está todo mundo minimamente vulnerável, né? Sobre o aspecto emocional, aspecto econômico, de saúde e tal. Aí você vai para uma área de concentração dos problemas de saúde, que é, no caso, os hospitais. Aí você vai fazer uma intervenção. Ou você pode estar numa empresa também, as pessoas também estão vulneráveis numa empresa. E como essa medida, né, é uma linha bastante tênue, né, sobre da permissão do outro, de você fazer uma intervenção, de entrar ali. Eu fico pensando nas sutilezas que isso tem que ter, né, e essa leitura que vocês têm que fazer enquanto artistas, enquanto profissionais, enquanto palhaços. Como que é esse lado da intervenção em si e essa coisa que é muito delicada, né, sempre a partir da permissão do outro, e você vai fazer humor, vai trazer alegria, mas e o outro que está ali super fragilizado e, em princípio, não está muito afim de nada. essa foi uma nuance. Wellington, ó, Monte, só antes de você falar, vai vencer a nossa live. Eu fiz uma pergunta aqui que eu estava muito querendo fazer para você e eu pedi para a gente encerrar aqui e já retornar em seguida, imediatamente, para você responder. E tem muita gente que eu acho que quer saber como que é essa sutileza da intervenção. Pode ser? Tá, então o que a gente faz? Eu vou encerrar aqui, vou abrir uma Tá, nova live e você entra de novo. tá Todo bom. mundo, tá? Porque nós temos Obrigado. 5 segundos. Vou fechar aqui. Já te vejo.